noite a todos. Desculpem essa questão, porque fazer online e ao vivo ao mesmo tempo é meio conturbado. Estamos aqui mais um dia aqui no GEPA, né? Mais uma segunda-feira. Então vamos começar, né? Falando, né? Antes de começar a falar aí da palestra, vamos já começar fazendo a nossa prece. Que possamos então, nesse instante, fechar os nossos olhos, tranquilizar a nossa mente, tranquilizar o nosso coração. Que possamos agradecer mais uma vez a Deus, a Jesus e aos Espíritos luminosos por aqui estarmos, por mais esse dia, por mais essa oportunidade de refletirmos, por mais essa oportunidade de buscarmos o nosso melhor. Que com o amparo e a proteção dos nossos amigos, possamos aprender um pouco mais, entender um pouco mais, caminhando em direção à luz, em direção ao Pai. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Laila, eu sou trabalhadora aqui da casa já há bastante tempo, né? E hoje eu que vou falar aqui com vocês um pouquinho. E o tema que eu vou falar hoje é o tema que talvez seja o motivo da gente estar aqui, só a gente, né? Porque tem poucas pessoas, as pessoas acabaram não saindo nem de casa, nem nada, que hoje é um feriado, que é um feriado que a gente chama de Dia de Finados, né? E é um feriado muito interessante que, para nós espíritas, traz mesmo muitas reflexões, porque para nós espíritas a concepção de morte como o fim não existe, certo? A gente parte do pressuposto de que o que morre é apenas o nosso corpo, né, a carne, e o nosso espírito continua a sua existência no plano espiritual ou em outros planetas, outras moradas, né? Outro dia mesmo eu falei aqui numa live sobre isso, sobre as muitas moradas que há na casa do Pai, os mundos habitados, que podem ser muitos, né? Então a gente tem aí essas várias possibilidades, certo? E aí, uma das coisas que a gente tem que pensar é que normalmente é difícil para nós espíritas, mas se o espírito continua vivendo, e eu até entendo isso, mas por que mesmo assim eu ainda continuo ficando tão triste quando alguém desencarna? Por que ainda dói tanto, né, essa separação? E é uma coisa que a gente tem que refletir, porque apesar de racionalmente a gente entender, não, tá tudo bem, então, né, vai continuar, a gente vai se reencontrar, a gente, né, ele vai continuar vivendo, ainda assim, o que fica para nós é a saudade, né? Porque a vida continua, mas ela não continua da mesma forma exatamente como ela era. Ela continua de uma forma diferente, de um outro modo, né? E é importante a gente fazer essa reflexão, a gente ter esse entendimento que vai continuar sendo triste e mesmo nós
espíritas acreditando que de fato a morte não existe, que aquele espírito que a gente ama tanto vai continuar existindo e que em outro momento a gente pode se reencontrar, apesar disso tudo, a gente tem que ter a clareza de que essa existência vai ser de uma outra forma e ainda que seja por um momento, um instante ali, mais ou menos breve, essa separação vai existir. E é por isso que a saudade dói tanto. Porque eu sei que eu vou reencontrar, legal, eu vou reencontrar, beleza, mas quando? Né? A ausência da experiência carnal ali, de poder tocar, abraçar. Eu tô com saudade da pessoa, mesmo que eu não vejo, mas aí eu faço uma ligação, mando uma mensagem, né? Ainda mais agora, nós aí nesse mundo aí, durante essa pandemia, aprendemos a nos comunicar de inúmeras formas não presenciais, com o uso da tecnologia. Mas com os espíritos a gente não se comunica ainda com essa facilidade. Não é só eu teclar lá no WhatsApp, apertar lá na foto e vou fazer uma chamada de vídeo com o plano espiritual. Pelo menos ainda não. Eu particularmente, sou eu lá, eu que penso que um dia o intercâmbio mediúnico entre o plano espiritual e o nosso plano aqui de encarnados será algo parecido. A gente vai ter um contato muito maior, né? Como já tem sido, né? A percepção, a aceitação e o entendimento, né? O exercício da mediunidade em si tem se ampliado com o passar dos anos, né? Durante um tempo ele existia de forma tranquila na história do nosso planeta, né? Até quando, em épocas onde a humanidade, em sua maioria, não era monoteísta, né? Não acreditava na existência de um único Deus, e sim de vários deuses. Então a gente teve esse momento em que, né, havia uma comunicabilidade entre o plano espiritual e o plano físico, e aí isso de repente começou a ser cerceado, ou seja, ser proibido, não se podia mais, né? É até curioso, né? Mas tudo tem uma relação, nem tão curioso assim, né? A questão de que hoje se comemora aí o Dia dos Mortos, né? Dia de Finados. No caso, ontem, que era dia 1º, é comemorado o Dia de Todos os Santos, né? A igreja instituiu essa data, e um dia anterior, né? Ou seja, 2 dias atrás, é comemorado o Dia das Bruxas, né? Que eram então tidas como as mulheres por quê? Porque elas faziam magia, porque elas se comunicavam, porque elas eram possuídas por demônios. E o que era isso, né? Na Idade Média, ali não se tinha o conhecimento que a gente tem hoje sobre a mediunidade. Então, para as pessoas naquele tempo, ainda mais pela ideia, ainda mais porque era um momento onde havia muito mais, hoje ainda há, né, essa questão de suprimir a liberdade dos outros. E uma das formas de suprimir a liberdade de outra pessoa é você tirar dela o conhecimento, né? Por exemplo, tá lá na Constituição. Todos nós, né, na nossa Constituição brasileira de 88, a famosa Constituição Cidadã, está lá, que todo cidadão tem o direito de ir e vir. Você vai e vem se você tem conhecimento
geográfico, espacial. Se você não tem conhecimento, você vai e vem para onde? Você vai sair, se aventurar? Ah, então, vou ir andando nessa rua aqui, não sei onde vai dar, mas eu vou ir andando. É assim, a gente é livre para fazer isso? Teoricamente é. Mas, mentalmente, quem em sã consciência vai pegar o mundo e vai sair andando sem saber para onde? Ninguém, né? A gente não tem. Então, o que me faz poder ir mais longe, ouvir, né? E exercer esse meu direito? Eu ter conhecimento geográfico, espacial. Então, né? Uma das coisas que eu lembro quando eu era adolescente, uma das coisas que eu me sentia feliz foi quando eu aprendi as linhas do metrô. Eu falava, se eu chegar em qualquer metrô, quando eu, né, um pouco maior lá, com 16, 17 anos, começa a sair para procurar emprego, aí você vai, aí tipo, tinha que ir num lugar mais longe ali, então minha referência era o metrô. Se eu chegasse em qualquer ponto de ônibus, tivesse um ônibus ou uma perua que passasse, que fosse para algum metrô, eu falava, tá bom. Porque do metrô, eu sei que eu consigo alguma conexão para chegar numa estação perto da minha casa, que de lá, desse metrô ali mais próximo, eu sei que tem um ônibus que vai parar perto ali na rua da minha casa. Então, neste momento foi quando eu comecei a ter, de fato, um direito de ir e vir. Porque eu falei, não, aqui na minha cidade. Agora, eu tenho direito de vir para a Amazônia? Tenho. Posso pegar, vou lá, se eu tiver também um poder econômico, né? Vou lá, compro uma passagem, vou lá e vou pra lá. O que eu faço lá? Chego lá, eu faço o quê? Né? Não sei. Não vou saber andar no meio da floresta, não vou saber, ou nem na Zona Franca de Manaus. Tem que lá indústria, eu não sei como é. Não tenho conhecimento geográfico local. Então, né? Por isso, fica bem claro para nós que quando nós não temos conhecimento de algo, nós acabamos presos, né? Eu sou livre para andar na cidade de São Paulo. Nas outras cidades, não sei. Na região metropolitana, algumas cidades ali no ABC, que eu já trabalhei. Então, eu já me liguei um pouquinho, porque fui trabalhar lá, a necessidade fez eu conhecer. De resto, o que eu sei? Não adianta. Então, o que acontecia lá, né, voltando lá na Idade Média? As ditas bruxas eram mulheres que tinham aí um conhecimento mediúnico, que tinham aí uma comunicabilidade com os espíritos e que também trazia ali algum conhecimento, alguma intuição e por isso solucionavam problemas. Às vezes faziam um chá com umas ervas que era anti-inflamatório, só que as pessoas não conheciam aquilo e também não queriam que outras pessoas conhecessem, porque queria que o poder de cura, o poder de conhecimento, de tudo, ficasse centralizado naquele grupinho lá. Então, o que acontecia? Não, são bruxas, vamos acabar com tudo, né? Então, tudo é interessante a gente ver que, historicamente, toda vez que vem algo novo, algo que vai nos trazer progresso, vem também essa disputa, né, de poder, de conhecimento, de entendimento e que muitas vezes traz muito sofrimento, né? Normalmente são períodos tristes, né, que a gente vivencia enquanto humanidade, mas que são necessários para a gente crescer. Então, por isso, eu acredito que daqui a uns anos, não sei quantos, né, não tenho ideia, provavelmente só na minha próxima encarnação que eu vou vivenciar talvez algo dessa forma, mas eu acho que a gente vai ter uma comunicabilidade com os espíritos muito mais tranquila, né? Onde as pessoas encarnadas vão conseguir exercer melhor a sua mediunidade e se comunicar. Mas por enquanto ainda
que é próximo tem que se desligar, que acabou, né, a sua tarefa no corpo físico e essa pessoa vai ir para a tarefa agora só lá no plano espiritual, seja se reorganizando, se curando, se recompondo, né, e aí ajudando os outros ou vivenciando aí o que precisar, a gente sente, porque a gente sabe que não vai ser fácil ver, não vai ser, mas o custo de uma ligação, de uma mensagem no WhatsApp, agora a gente tem chamada de vídeo aí com mais facilidade para algumas pessoas, porque para muitas pessoas ainda não é uma possibilidade, né? A gente tem cidades no Brasil, por exemplo, onde não se tem acesso à internet, né? Não se tem rede com fio, muito menos sem fio, né? De internet, as pessoas têm ainda grandes limitações. Mas a gente, cada vez mais, né, sem contar outros países, tem muitos países aí que também, né, não tem esse acesso, essa tranquilidade de comunicação. Mas cada vez mais a comunicação está se espalhando, né, está se tornando acessível. E nós, enquanto seres humanos aqui desta época, vamos percebendo o quanto é importante essa comunicação, né? Porque eu acho que nunca se falou tanto em ter, né, em oferecer aí a internet para todas as pessoas, em democratizar, né, isso. Então, a gente fica triste, a gente sente, a gente sofre, mas o que a gente pouco para pensar, né, é que além da gente tem o lado do plano espiritual. Vocês já pararam para pensar que quando a pessoa, isso acho que já, né? Quando a gente desencarna aqui, a gente volta para lá, então a gente passa a ficar o tempo todo lá, disponível no plano espiritual. É quando a gente normalmente pensa, né, e se felicita, poxa, eu vou encontrar a minha mãe que já partiu, ou meu pai, ou uma tia querida, ou um avô, uma avó, né, alguém aí especial que a gente pensa, que a gente fala, poxa, né, vai estar lá, vai ser um reencontro. E né, a gente se reencontra com as pessoas que já foram antes de nós. Salvo exceções, isso não é uma regra, porque tem ainda tem casos em que a pessoa pode já ter voltado e aí ela vai estar aqui naturalmente, não vai poder nos receber do lado de lá, né? E vice-versa, né? Então tem essas possibilidades. No entanto, o comum que a gente espera é que chegando lá a gente reencontre aí pessoas queridas. Há também os reencontros com espíritos que possivelmente já estavam lá antes da gente reencarnar e que permaneceram lá e são queridos nossos, mas que a gente não se lembra, né? Que podem muitas vezes ser os nossos mentores, amigos e tal, e que quando a gente desencarna, a gente, sem esse aprisionamento, essa limitação da matéria, a gente começa a entender, a gente fala, poxa, né, você não foi minha mãe nessa vida, mas esse espírito, né, que eu lembro, essa mulher querida, ela foi minha mãe na outra vida, antes, então eu reencontro e dá aquela alegria no coração também. Também tem esses casos. E tem casos, por exemplo, onde a gente pode, eu e uma irmã minha, que a gente é sempre muito apegada e tal, nessa existência, a gente desencarna e tal, aí vai reencarnar a próxima vida,
Uma vai reencarnar aqui no Brasil, a outra tem que reencarnar lá na Índia, por exemplo, né? Porque são as necessidades de cada um. Então ela vai para lá, eu venho para cá, a gente passa a encarnação toda sem ter contato, sem se ver. E aí, quando desencarnamos as duas, aí temos a oportunidade também aí de reencontro. Isso também acontece. Não necessariamente todas as pessoas que a gente ama estão reencarnadas agora com a gente ou estão lá no plano espiritual nos esperando. Tem muito mais que isso. Há a possibilidade de ter aí pelo mundo espalhado várias pessoas que a gente ama e muito, que estão cumprindo suas tarefas aí em lugares distintos e que a gente não tem nem como saber, né? O que se passa. Por isso que às vezes tem até casos em que a gente passa, às vezes na vida e tal, aí de repente não vai, com 40 anos, faz uma viagem e encontra uma pessoa em outro país ou em outra cidade, outro estado lá, e fala, nossa, mas parece que eu te conheço desde sempre, né? Ai, que bom que é estar com você. E aí começa ali, ou no caso não começa, continua ali uma amizade que para aqueles espíritos é uma amizade em continuidade que já existia, mas que para aquelas pessoas que estão agora se conhecendo neste corpo, nesta vida, é o começo, né, de uma amizade aí muito bacana. Isso também acontece. Então, é importante a gente pensar. E também, o que acontece? Tem o lado de lá, tem o plano espiritual. Por quê? Quando nós estamos lá, vivendo lá no plano espiritual, nós também estabelecemos ali uma ordem, uma comunidade, uma família aí, onde a gente vai ter as nossas experiências no plano espiritual. Seja trabalhando, seja no plano superior ou no plano inferior, no plano intermediário, a gente se liga ali pela nossa afinidade a outros espíritos, né? Pessoas que a gente é cara e tudo mais, que a gente gosta. E o que acontece? Lá é meio ao contrário do que aqui, né? É uma parte que às vezes nem chama tanto atenção no livro, né, do André Luiz, no Nosso Lar, no filme, né, não é tão colocado, mas é a questão do encarnar. Porque quando a gente vai reencarnar, nós temos que nos despedir dos amigos lá do plano espiritual. Porque para eles talvez não seja, pode ser que em alguns instantes, né, eles vão poder ver e tudo mais, mas aquele contato diário, aquela parceria de trabalho, aquela relação ali contínua deixa de existir. Porque você não vai mais estar lá trabalhando, por exemplo, na colônia lá onde você costumava trabalhar, atendendo, sendo enfermeira no hospital ou fazendo alimento para os recém-chegados, que seja que você, né, qual seja a sua tarefa, outra pessoa vai cumprir a sua tarefa lá e você vai reencarnar. Então você tem uma nova atribuição que é cuidar aí desta nova vida, dessa encarnação. E também é uma despedida, né? O que para nós aqui encarnados é um momento de profunda alegria, que é a felicidade do nascimento, né? Então a gente às vezes não para para pensar nesse outro lado, porque ao mesmo tempo que temos aí as despedidas, temos encontros. E nos dois momentos, seja no plano espiritual, no plano físico,
de forma aí alternada, né? Então, quando a gente desencarna, a gente se despede dos que ficam aqui encarnados e que vão sentir saudade, assim como nós também, porque temos que seguir aí adiante, mas temos um novo encontro com pessoas queridas de quem tínhamos saudade, né? E que temos a oportunidade agora de rever. Mas o momento do nascimento é também um momento muito complexo e também doloroso, que também é um momento de despedida para nós, que deixamos ali, nos ausentamos ali um pouquinho do plano espiritual para vivermos essa experiência, ao mesmo tempo em que é um encontro feliz aqui para essa nova vida. Penso eu que essa é a parte ainda mais difícil, né? Por quê? Porque quando a gente encarna, a gente vem com missões, propósitos, tarefas a serem cumpridas. Nós nos preparamos, né? Em geral, tem exceções, tem casos de espíritos aí que estão com maiores dificuldades e que não conseguem, acabam vindo porque tem que vir e pronto, vai lá, né? Vai, meu filho, que vai fazer alguma coisa. Mas em geral a gente se prepara. A gente estabelece já alguns laços com a nossa família com quem a gente vai reencarnar, a gente planeja mais ou menos como vão ser as coisas, a gente fala, não, tem que fazer isso, faz uma lista lá das coisas que a gente tem que fazer, aí a gente vê, não, passo número 1, dá pra eu fazer assim, dá pra eu fazer assim, ou dá pra eu fazer assim, então eu tenho que ver qual caminho que eu vou pegar. E aí, um é mais tranquilo, outro não, então, pensa, quando eu reencarno, é muito mais complexo, é muito mais difícil. Além do que, eu estou ali, né, deixando um porto seguro. Porque onde eu estou? Estou lá, numa tarefa que eu já estou habituada, com pessoas amáveis, né? Principalmente para quem está lá numa colônia espiritual, com um trabalho bacana, com amigos, com família, com pessoas que estão todas ali no mesmo propósito de crescer, de evoluir, de se melhorar. Imagina o desespero que é. Já pararam para pensar como que deve ser desesperador você falar, não, agora eu tenho que ir lá e agora é a prova de fogo, eu vou nascer lá agora naquele lugar. Eu sei que eu tenho que fazer isso, eu sei que vai aparecer essas e essas dificuldades e pode surgir outras, eu posso não conseguir fazer, e se eu não conseguir fazer o passo 2, quando chegar lá no passo 5, vai ficar mais difícil ainda para eu conseguir, porque isso tudo acontece e a gente não percebe. Por quê? Porque muitas vezes a gente se limita muito à ideia da matéria e a gente se esquece que a nossa vida real é a nossa vida enquanto espírito, é a nossa vida enquanto criatura divina infinita. Infinita por quê? Porque teve um começo, mas não tem fim, né? É diferente, os conceitos são diferentes. Por exemplo, de eterno, que é Deus é eterno, porque não teve começo, portanto não tem meio, né? E nem fim, nem terá fim. Então, a gente não sabe desde quando, né? Deus é a criação, é a essência de tudo. Então, não tem começo, nem meio, nem fim. Agora, todos nós, espíritos, criaturas, fomos criados em algum instante da eternidade e a partir do momento em que fomos criados, existimos infinitamente, para sempre.
Então, a gente tem que ter uma das coisas que me ajuda muitas vezes a entender esses sentimentos de luta e a lidar com isso é essa ideia, justamente, de que lá é a vida real. Lá é a vida que é o que realmente nós somos, onde nós estamos de fato livres, né? Livres da matéria, livres de tudo, né? Aí o que nos prende, né? E enquanto que se permanecemos aqui, né? Nós estamos aprisionados, nós estamos ali presos, né? Ao corpo e às limitações que o corpo nos traz, inclusive limitações de memória, né? Por exemplo, não nos lembramos aí de muitas coisas, de muitas pessoas, de muitos fatos sobre nós, o que é muito bom, né? Porque lembrar das pessoas que a gente ama seria muito agradável. No entanto, ainda amamos pouco. Então, a chance maior seria de nos lembrarmos de alguém que nos fez mal ou de alguém a quem nós fizemos mal. Isso seria muito duro, seria muito difícil, seria mais um empecilho para a nossa evolução, para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Então é importante a gente ter essa lucidez. E por que essa ideia de entender ajuda, né? E faz a gente pensar aí e lidar aí um pouco melhor com esse luto, com essa saudade? Porque se a gente se coloca no outro lado, né? No lado que aí seria o que para nós é o real, né? E aí a gente para e pensa, por mais que quando a gente desencarna, a gente tenha que lidar aí com as nossas frustrações pelas tarefas onde não tivemos aí o sucesso esperado, né? Porque são muitas, né? Que a gente se planeja, a gente pensa, a gente quer que aconteça, mas que a gente não tem aí o sucesso, a gente não consegue fazer como gostaríamos, né? A gente não consegue ajudar, a gente não consegue melhorar aí o tanto que gostaríamos. Ainda assim, é mais fácil lidar com algo que já está posto, que já está feito, ó, essa vida, o que deu para fazer foi isso e pronto, do que com algo que você ainda não conseguiu, nem começou a fazer. Então você ainda tem que você tem que lidar com a ansiedade, com todos os preparativos, com a ideia de que você vai ou não falhar, né? Então é interessante, é importante a gente pensar nisso, né? Que a gente, o chegar lá, né? Que é a despedida daqui, ela acaba sendo, por mais difícil que seja, mais leve do que a despedida lá do plano espiritual. E aí é interessante a gente ter esse carinho. Por quê? Porque entra aí um pouco da questão mesmo da caridade, que é a caridade, é o amor ao próximo. Quando eu vou me
despedir de alguém que eu amo, eu quero que ele vá para um lugar onde ele seja feliz, onde ele tenha aí tranquilidade, onde ele possa aprender e tudo mais, certo? E neste momento, né, o que é mais fácil? Mais fácil eu conseguir esse sucesso, esse aprendizado, essa tranquilidade ao desencarnar do que ao reencarnar. A chance de eu ser melhor acolhido no desencarne do que no reencarne é muito maior. Porque no plano espiritual, vou falar mais lá, mas tem aqueles, né, tem lá a parte de umbral, de trevas, né, poxa, tem lá no filme do Nosso Lar, coitado do André Luiz bebendo lama lá pra ter um pouco de água, que tava com sede e tudo mais. Aí eu pergunto pra vocês, isso de ficar bebendo lama, de estar com sede, de não ter auxílio, só acontece lá no plano espiritual? Infelizmente, não. Mas lá, né, lá é muito pior, que tem os obsessores e tudo mais. Aqui também. A diferença é a percepção que a gente tem de lá e de cá. Porque aqui também você fala, poxa, mas as pessoas lá não vão, aqui, por exemplo, vão ter pessoas que vão ajudar e tudo mais. Sim, mas por mais que se ajude, aqui no nosso planeta Terra, nesse estágio de evolução em que estamos, não há possibilidade de felicidade 100%. De ficar assim e falar, nossa, vou ser 100% feliz. Por quê? Porque a felicidade 100% envolve a felicidade do outro. Por nossa semelhança, mera semelhança, né? Pequena semelhança com o divino, a gente só é parecidinho um pouquinho, né? Com Deus a gente vai um dia chegar lá mais perto da perfeição, mas só o fato da nossa pequena semelhança com o Pai já faz com que seja impossível para nós sermos verdadeiramente, plenamente felizes. E aí quando eu falo dessa felicidade, é uma felicidade de ter o coração leve, de falar, fiz todo o meu melhor hoje e todas as pessoas também fizeram e tá tudo bem com todo mundo. A gente não consegue isso no nosso planeta, nesse estágio. Não dá. Por quê? Porque, primeiro, pelas nossas próprias imperfeições, a gente não consegue fazer a gente ser 100% ali, ser o melhor que a gente pode ser. Pensa, não nas coisas boas, assim, mas assim, ser o melhor que eu posso ser em tudo que eu faço. A gente consegue? Não consegue. Por mais que a gente tente, tem algum momento do dia que a gente acaba dando uma escorregada. Eu não falo de, vou fazer mal pro outro, às vezes é com a gente mesmo. Muitas vezes, eu vou, né? Infelizmente, tem pessoas que acabam vivendo ainda dessa forma,
porque carregam em si culpas e mágoas, que as pessoas vão lá e fazem coisas boas e ajuda um, ajuda outro, faz o seu trabalho bem feito, né? Esse é um caso, por exemplo, de atender, as pessoas atendem bem, né? Ajuda, aí cuida dos filhos, cuida dos pais, faz isso, faz aquilo. Mas quando chega o momento de olhar para si, de cuidar de si, não, porque olha o que eu fiz, eu não tô prestando para isso. Olha que eu vivo nessa situação, tô cansada assim, porque como eu sou burra, como eu sou. E aí você já começa a olhar a fita de trás para frente e você já vê que nem para os outros você não conseguiu ser tão bom, porque você não conseguiu ser bom para você. Porque o negócio, quando Jesus fala lá do amar ao próximo como a nós mesmos, é uma coisa muito séria, viu, gente? Esse negócio de se amar é muito sério. E uma das coisas que envolve muito isso, né? E que nos impede de amar o outro é que a gente espera de nós que nós sejamos o que ainda não temos condições de ser. A gente espera que a gente já tenha capacidades que a gente ainda não desenvolveu. Que muitas vezes a gente sequer se esforça para desenvolver essa capacidade. E aí a gente vai amar o outro como a nós mesmos. Então a gente espera que o outro tenha desenvolvido as capacidades que nem a gente desenvolveu ainda. E aí a gente vai lá e se frustra com o outro, com a gente, com o mundo. Então, quando Jesus fala lá, amar ao próximo como a si mesmo, a gente tem que colocar ali letrinha por letrinha, pedacinho por pedacinho ali, né? Ler ali silabando mesmo para ver se a gente absorve esse conceito. Por quê? Porque somos parte de um todo. Somos parte de um universo. Não há, então, felicidade para mim enquanto todos não forem felizes. Não vou ser plenamente feliz enquanto eu souber que tem gente que sofre. Não tem como. Posso falar, né? Quantas vezes eu estava falando isso com meu marido hoje, eu estava falando, né? Dessa questão de maternidade, paternidade, o quanto que isso, né, nos desperta para muitas coisas, né? Eu acho que para mim tem sido aí uma grande experiência que me faz refletir sobre muitas coisas, né? E que, por exemplo, é um sentimento muito dúbio, né? Você vai da extrema alegria à extrema tristeza assim, né? Tipo, né? Montanha-russa mesmo. Por quê? Eu tava falando, ontem tava super frio. E aí nós fomos dormir, eu fui botar meu filho na cama. Ele é pequenininho, tem 5 anos ainda. Eu fui lá, aí pus um pijama quentinho nele, pus meia, coloquei um cobertor e um outro edredomzinho mais fininho. Ficou bem quentinho. Aí eu falei, ai, que gostoso, dá aquela sensação feliz. Ai, que gostoso, meu filho vai dormir quentinho. Isso dá um conforto na gente, né? Quando a gente vê que o filho tá bem, tá ali, né? Tudo bonitinho, dá uma alegria no coração. E aí, de repente, vem aquela ideia, mas tem várias outras mães aí que não estão indo dormir feliz igual a você, que elas queriam estar cobrindo, estar aquecendo seus filhos e elas não podem. Aí, então, é aquela montanha-russa. Por quê? Porque a felicidade ainda não está
no nosso planeta, por mais que eu, né, e aí eu acho que é uma experiência, para mim tem sido assim, cada dia mais transformadora. Então, né, com 5 anos, é pouco tempo, mas, poxa, eu já vejo o quanto eu mudei. E aí que você vai se percebendo, você vai tomando ciência, entendendo que não basta você estar bem, estar feliz, estar preenchido. A felicidade não é algo individual. Não é. E pior, mas tem gente que nem se preocupa com os outros, com outras mães, com outros filhos. Tudo bem. Pior ainda. Porque aí a pessoa não tomou ciência nem de si mesma. Se você tá ali achando que aquilo, aquele momentinho onde o seu ego, o seu conforto tá ali preenchido e você tá se bastando com isso, tenha certeza que você tá muito mais aí para trás do que poderia. Por quê? Porque você nem percebeu ainda que existe outro, que existe outra realidade. E aí, onde, né, as dores acontecem ainda mais. Por quê? Porque se você não tomou consciência do outro, você não tomou consciência de si mesmo. Aí entra um pouco da questão filosófica, né? Eu só existo porque eu existo para alguém. E o outro existe para mim. Senão, se eu, desde que me entendo por gente, uma ideia catastrófica, né? A mãe foi ter o bebê numa caverna, no meio de uma floresta. O bebê nasceu e a mãe morreu no parto, e o bebê conseguiu crescer ali e sobreviver de alguma forma. A gente nem sabe se isso existe, se é possível, se não é possível, por quê? Sem a interação, sem a relação com o outro, sem fazer parte de um todo, de um coletivo, não existe. Então, é importante que a gente reconheça esse aspecto. E aí é por isso, né, voltando lá para o começo do que eu estava falando, é por isso que a gente ainda sente tanto a partida de qualquer ente querido, ainda que eu entenda que o espírito continua, que por mais que aquele corpo tenha parado de funcionar, aquele corpo morreu, mas o espírito vai continuar vivendo. Só que é triste porque aquela pessoa, daquele formato, naquela individualidade que existiu para mim, como um pai, como uma mãe, um filho, um irmão, um amigo, aquela personalidade ali está deixando de existir. E é triste? Sim. E é importante que a gente aceite, vivencie esse luto? Sim. Mas é importante também que a gente se lembre
que ele vai continuar existindo e que a vida real, a vida onde a gente está ali 100%, é a vida no plano espiritual, não é a vida no corpo físico. No corpo físico é temporário, a matéria é transitória, o espírito não. O espírito, a partir de sua existência, sua criação, continua existindo e vai apenas se depurando, se melhorando, né? Então, o que é muito mais difícil, e aí até as pessoas falam até de Jesus, né? Que foi, né? Ele veio aqui, ele sofreu por nós ali para desencarnar. Então, o sofrimento foi para um espírito como o de Jesus, com todo o seu conhecimento, com toda a sua luz, sua potência, seu amor, fazer caber dentro de um corpinho de ser humano da Terra 2000 e tantos anos atrás. Isso foi difícil. Agora, se libertar do corpo e poder amar em toda a sua plenitude, viver em toda a sua plenitude, isso é muito mais fácil. Então, quando a gente vivenciar uma perda, que a gente se permita sentir ali essa ausência, essa saudade, mas que a gente se lembre que quem está indo é alguém que amamos e que agora essa pessoa vai estar de fato livre para crescer ainda mais. E é doloroso? É. Dá saudade? Dá. É triste? É. A gente às vezes fica pensando, né? E aí entra um outro assunto que eu não posso nem começar a falar, que eu gosto muito de falar, é capaz que eu fique aqui até amanhã. Que é da questão do nosso entendimento de Deus, né? A gente, muitas vezes, a gente quer controlar, a gente quer ser mais sábio do que Deus. Né? Então, mas por que esse fulano, né? Fulano ainda ia fazer isso, fulano podia ter feito aquilo, podia... então, quem é você? Você é Deus? Você é onisciente, né? Ou seja, sabe de todas as coisas? Você é onipresente? Está em todos os lugares? Não. Então. Né? Então, que a gente aceite ali com resignação, que a gente sinta o que a gente tem que sentir, que a gente não cobre de nós mesmos algo que ainda não conseguimos alcançar. Não é que a gente não pode ficar triste, não pode chorar, não pode sentir saudade. Podemos, devemos. Se é como sentimos, ok. Mas que a gente não seja 100% emoção e 0% razão. Que a gente use o conhecimento que a gente tem por essa doutrina tão abençoada que é a doutrina espírita, que tanto nos esclarece, para a gente entender aí entender ainda não, mas assim, que a gente pelo menos saiba respeitar aí os desígnios de Deus, a sua organização do universo, que a gente não compreende e tá tudo bem, mas que a gente aceite e que a gente, porque a gente, além de tudo, a gente consegue já saber que lá é a vida real. Lá no plano espiritual é onde a gente tem maiores chances de potencial, é onde a gente vai encontrar mais amigos, verdadeiros amigos, pessoas realmente queridas e poder
seguir adiante. Então, se a gente está se despedindo neste momento de alguém que a gente ama, que a gente olhe para isso com carinho, que a gente coloque, né, todo esse amor, né, em forma de desejo de bem, desejo de progresso, de crescimento desse que agora voltou para a vida real, saiu aqui da parte transitória da matéria. Certo, gente? Bom, então vou fazer a prece aqui para a gente encerrar. Que possamos mais uma vez agradecer a todo carinho, todo amor, toda luz que os espíritos benfeitores trazem até nós, nos preenchendo com todo o seu amor, com todo o seu carinho, acalentando os nossos corações. Que possamos também emanar o amor para que seja redistribuído, levado àqueles que sofrem ainda por não conseguir amar, por não conseguir ser amados. Que toda luz, toda paz, toda alegria esteja conosco em todos os momentos. Que o bem prevaleça e que os ensinamentos do Cristo se façam cada vez mais presentes, vivos em nossos corações, em nossas mentes e principalmente em nossas atitudes. Que a luz, o amor e a alegria seja para todos nós. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada. Obrigada, pessoal do virtual.